Hola y gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de El Mundo. Esta vez... Olá! Dessa vez nós falamos acerca da Espanha, acerca da conquista, como devemos nos relacionar com os feitos históricos. Dr. Leitman, nós começamos o programa com um feito recente do presidente do México, Andrés Manuel, que enviou uma carta ao rei Felipe VI e cita aceitar erros e perdão pelos abusos há 500 anos atrás. Você considera isso que é lógico, conveniente e aceitável em um contexto internacional de pedir perdão pelo passado? Primeiro que eu considero que seria bom se fosse assim. De todos os modos, estaríamos aproximando os povos, porque a escolha de 500 anos dos espanhóis que invadiram a América do Sul e Central e fizeram muitos massacres, mataram e trouxeram brigas entre as tribos e também chegaram os africanos e fez-se aí, e já não era América como era antes, com um continente com uma cultura muito antiga, pacífica, e todas essas tribos, tanto no Sul quanto na América do Norte. Por isso nos é difícil dizer que pode ocorrer nesse caso. Por outro lado, também fizeram progressos na América, mas eu queria saber o quanto que isso é positivo. Hoje nós vemos que isso não tem nada de bom. Mas de todos os modos, eu considero que seria bom que cada um peça perdão do que ocorreu há muito tempo, porque isso os aproxima. Assim, a sensação de parte dos latino-americanos que a Espanha fez algo mal. Então, olhem a Espanha como a sua mãe, como a mãe pátria, de onde vêm as raízes do idioma, religião. Então, eu penso que é com que as melhores relações e que não haja pensamentos pelo que passou no passado. Passou, bom, agora fazemos uma introspecção e falamos do bem para o futuro. Nós não somos culpados do que passou, mas da escolha de que pedimos perdão, nos desconectamos do que fizeram mal. Então, no lugar dos espanhóis, na forma como eu vejo, pediria perdão. Diria que tudo que fez isso, esses conquistadores que chegaram à América do Sul, nós pedimos perdão pelo que produziram tantas maldades. E o que passou, passou, e que a partir de agora queremos ser bons, como um só povo que tem uma só língua. Isso sim faria. Eu não entendo de política porque os espanhóis não querem fazê-lo. Me parece que o rei deles é uma pessoa correta. Não entendo o que ocorre. Eu penso que dessa forma, inclusive, todos os países que fizeram algum dano uma vez a outros, façam uma introspecção e peçam perdão. E depois desse perdão, já é mais difícil voltar a produzir uma guerra que elimine a sensação negativa que há com respeito aos outros povos, outros países.
da Espanha, e citam que, do mesmo modo que não vão pedir desculpa à francesa pelo que fizeram os soldados de Napoleão quando invadiram a Espanha, nem os franceses vão pedir aos italianos que se desculpem das conquistas da Gália pelo Júlio César. Então, como nós que vivemos num mundo interconectado e cada vez mais dependentes uns dos outros, como devemos relacionar-nos com os feitos históricos? E não se trata aqui de abrir feridas e, ao contrário, você diz que isso ajuda a reconciliação? Dr. Leitman, eu penso que eu faria, me parece, uma linha e começaria tudo de novo no princípio, mas nessa linha reunimos a todos os representantes dos países do mundo inteiro, como a ONU, por exemplo, e pedimos todos mutuamente perdão e não queremos seguir com as feridas, as guerras, com as querelas, e é um grande problema. Mas se fizéssemos tal coisa, obviamente que seria melhor para o mundo. Eu tenho essa tendência. O mundo necessita realmente uma boa atitude por parte dos líderes, e isso pode resolver muitos problemas no mundo. Há uma relação, uma aproximação maior, há uma conexão maior entre os países e, quem sabe, mais importante, entre os povos. O problema é que vivemos num mundo em que não temos nenhuma nação capaz de tomar um exemplo de seu líder. Se os líderes, entre eles, se comportam de uma forma tão negativa através de quantos golpes, política, todo tipo de todos negativos, o que se pode pedir dos povos? Os líderes têm que dar exemplo de como atuar entre as nações. Eles dão um exemplo tão mau que não são líderes, não são exemplos. Um líder tem que ser o pai das nações. Eles estejam bem, mas eles pensam só em si mesmos. Por isso o que passa. A Barroso escreveu acerca de como deveria ser a relação geração futura. Em seu artigo diz que o sistema ético que determina a vida de cada nação, em primeiro lugar, deve obrigar as pessoas a doarem-se entre eles. Segundo, ama o teu próximo como a ti mesmo. E então essa consciência social de todas as nações, mas a exceção disso, cada nação pode seguir com sua relação e tradições, e uma nação deve influir na outra. E assim, com relação a problemas históricos até hoje em dia, que não foi respeitado essa forma única de cada lugar, uma cultura própria, e tratado de impor, quem sabe, uma outra cultura, outra religião. Ele diz que cada um é livre dentro de si mesmo em relação ao que é o externo de cada um, de país com país, e tem que ter uma boa atitude positiva. Mas o que ocorre dentro do povo não importa a ninguém, ninguém tem direito a se meter, a criticar. Isso é obviamente o que é contrário do que nós vemos hoje em todo o mundo, pelo menos o que vemos em toda a Europa, como fizeram essas mudanças. E em toda a história de impor uma cultura, uma religião, uma tradição, nós evolucionamos de uma moda em que vamos mais engrandecendo-se. Então, nós temos um método que corrige o nosso ego.
Então, dia a dia, nos fazemos mais cruéis, malvados, menos pacientes, etc. Por isso, não temos outra alternativa, não podemos mudar para... E nós tem que haver um sistema educativo novo e desenhados teoricamente, como fazer uma boa atitude entre as pessoas e também nos darem a força prática de como fazê-lo, de como fazer essa mudança entre as relações entre as pessoas. E isso é na sabedoria da Kabbalah que nos ensina como ser um só homem, um só coração, como está escrito na Torá. E como podemos implementar através da força superior para que nos mude. E isso tem que ser uma verdadeira educação que se expanda pelo mundo, então o mundo não permitirá que cheguem mais guerras. O próximo, como a ti mesmo, como está escrito nesse artigo, com respeito à relação da Espanha e América Latina, por exemplo. Espanha tem que atuar como um país europeu mais antigo, mais culto, dar um exemplo de como relacionar-se com os demais, como latinos-americanos vejam e queiram adotá-lo. Se eles não querem reconhecer sua má atitude, como parece na América Latina, isso não me parece ser positivo. Teriam que dar exemplo de que realmente queremos que em todos os países da América Latina haja paz e conexão. Tudo, como você diz, ver o passado unicamente como referente, não para golpearem-se no peito ou sentirem-se culpados de todo o tempo, senão simplesmente uma olhada para ver o futuro. Eu penso também que todas essas posses, essas rigidez, também dificultam a mesma Espanha, porque tem problemas com a Catalunha e que fizeram dentro da Espanha, que assim, várias regiões que não querem estarem juntas, que não se sentem bem juntas. Tudo isso é porque não se ocupam de uma boa conexão, porque que tem tanto para dividir. Eu conheço bem a Espanha, estive e muitas vezes passei dentro de uma rota para ir, e essa atitude me parece errada. Como deveria ser o inverso essa relação da América Latina para a Espanha? Isso já é outra coisa, porque a América Latina pode influir para fazer uma relação mais amistosa com as crianças, como influem os pais, mas eu não sei se eles têm esse desejo, os latino-americanos, influir a Espanha. A mim me parece que eles não se preocupam realmente por isso. Não lhes é um problema que agora a Espanha... Eles têm problemas de cultura, de educação, de corrupção. Vemos o que ocorre. Países tão ricos, como um povo positivo, mas a administração é muito má em todos os países. Como em todo mundo, mas aí é realmente muito penoso. Eu vi
que se desenvolveram bem apesar de tudo. É um povo inteligente, que sabe trabalhar, fazer tudo, sem arrogância. Mas aí falta também educação. Nós vemos o que passa em todo o mundo. A tendência espanhola é o idioma é comum em todo o continente americano. Isso é para o benefício dos latinos? Essa é uma grande vantagem, porque de todos os modos, Estados Unidos, inclusive, Estados Unidos também é a segunda língua. Até a ponta da América do Sul, a Terra do Fogo, todo é só um idioma. Não há um continente com tantos países que todos têm uma cultura similar, um mesmo idioma, uma religião. Isso é muito diferente. Isso nos dá muitas oportunidades para o progresso. Mas quanto estão prontos e utilizando e há diferenças de opiniões, interesses encontrados, se conectaram de alguma forma e de se relacionar com de cultura, educação, mercado. Realmente, poderiam se apresentar como uma potência. Na América Latina há uma geografia espiritual, há alguma razão por qual todo esse território tão grande como você explicou tem um mesmo idioma, por exemplo, e uma mesma religião, como mencionamos, ou características parecidas? Isso tem que ver com um desenvolvimento espiritual específico? Isso não está claro, todavia, mas seguramente isto tem uma projeção a uma possível evolução espiritual. Mas quando começamos a falar de revolução espiritual, o tamanho, a distância, não determinou nada, senão a aproximação interna que aproxima as pessoas. Então, as distâncias geográficas não têm realmente nenhuma influência. Está dividido por zonas. Segundo entendo, Israel que está dividido por zonas. Passa o mesmo com a América Latina? Sim, há algo nisso. Mas tudo depende da conexão entre os povos, entre as nações. Há culturas diferentes, povos diferentes. Pode ser que eu não tenha estudado pelo bem de distintas tribos. Realmente eu não sei. Haveria que fazer uma relação assim ao passado, porque tem uma cultura própria, antiga, indígena, que era muito grande, muito rica e profunda. Os espanhóis os desconectaram disso e destruíram. E eles introduziram o cristianismo. Eu penso que falta nos povos latino-americanos conexão com sua religião e cultura ancestral. Eu penso que há algo daí que tem que tomar e honrar. Fazer assim como costumes,
tomar daí costumes e mitigar dessa forma a vida, aproximar os povos, os países latino-americanos, porque uma cultura uniforme, havia mudanças entre as tribos, as diferenças, mas de uma forma bastante uniforme. Eles trouxeram algo artificial de fora, que receberam o que receberam. Eu penso que o povo não deve desconectar-se de suas raízes ancestrais. No programa, alguma última impressão acerca de como as nações deveriam se relacionar com o seu passado, presente e futuro? Eu creio que uma nação não pode existir sem lembrar o seu passado. Uma nação não pode existir sem fechar contas do passado, boas, mas fazer não sei se pede perdão, se faz uma paz, significa a palavra completar, por em cima de todos os problemas que nós tivemos, fazemos conexões, etc. Senão, é como que não existe. Antes se acostumava fazer casamentos uns com os outros para que não houvessem guerras e certos tipos de pactos. Eu penso que teriam que fazê-lo assim, e no futuro temos que chegar a um estado, como está escrito a Torá e a sabedoria da Kabbalah, que todos sejamos um povo e toda a Terra, todo o planeta Terra, não tenha divisões entre os países e povos, senão que cada um seja parte de um só país no mundo, o país do amor. E onde o povo latino-americano poderão dar exemplo, principalmente por ter a mesma língua, uma cultura similar. E a Espanha, que pode ser como sua mãe, quem sabe pode administrar todo esse processo, mas a conexão entre eles e por em cima das transgressões nos conecta com amor, e nós queremos demonstrar ao mundo que podemos estar em uma boa conexão por em cima de todas as diferenças e dar um exemplo à humanidade de como isso é possível e positivo. Muito obrigada. Até a próxima. Com isso nós terminamos o programa. Óbvio que eu sou otimista e realmente peço para o povo latino-americano que cheguem a uma relação positiva entre todos e se considerem um só continente, com uma só educação, um só idioma, uma só cultura. E assim possam revelar uma só força superior para toda a humanidade. Obrigada.